Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares. Estou aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre arquitetura e automação industrial. Coisas aí tão importantes, né, na hora da gente poder pensar como é que vai ser essa automação. Bom, iniciando aí a nossa aula, a gente tem então a pirâmide de automação. Então, para que a automação seja implantada, se faz o uso de arquitetura da automação industrial. No entanto, em razão da exigência da realização de muitas funções, foi criada uma pirâmide de automação, a qual representa ou apresenta os níveis de automação que podem ser encontrados em qualquer planta industrial. E aí a pirâmide de automação, adaptada aí de Moraes, construída em 2010, ela traz o seguinte formato, como vocês podem ver aí, e deixa eu pegar aqui meu apontador laser. Então, toma aqui, ó. A gente tem lá no nível 1 o dispositivo de campo, sensores e atuadores. No nível 2, o controle. No nível 3, a supervisão. No nível 4, o gerenciamento da planta. E no nível 5, o gerenciamento corporativos. Então, a gente tem vários protocolos que vocês podem ver aqui do lado, que aí traz a pirâmide, então, em todos os seus níveis, onde a supervisão, onde o gerenciamento vai ocorrer. Muito bem, então no nível 1 é o chão de fábrica, onde estão presentes as máquinas, os dispositivos e os componentes. No nível 2 é onde ficam os equipamentos que executam o controle automático das atividades da planta. Esse controle é feito por meio de controladores digitais dinâmicos e lógicos, tendo uma supervisão do processo o qual é conhecida como interface homem-máquinas. Já no nível 3, onde é executado o controle do processo produtivo da planta, é construído por banco de dados que contém informações da qualidade da produção, relatórios e estatísticas de processo, índice de produtividade e algoritmos de otimização da operação produtiva. Depois da pandemia, né, antes da pandemia, algumas empresas já usavam aí os controles. Hoje a gente vê muito mais, até por conta do pessoal estar trabalhando totalmente home office. Então nunca se tornou tão necessário aí você ter como acompanhar essa automação da empresa. No nível 4 é onde é realizado os controles e a logística dos suprimentos, ou seja, setor responsável pela programação e pelo planejamento da produção. E no nível 5 é onde são realizadas as decisões e o gerenciamento de todo o sistema, ou seja, setor responsável pela administração da empresa. Bom, os equipamentos, então, utilizados em cada nível de operação. Então, lá no nível 1, a gente tem os sensores, que são os elementos eletroeletrônicos sensíveis de alguma forma à energia física ou química, que quando interceptam a energia emitem sinal elétrico ou bloqueiam o sinal de saída. Tem os soft starters, são acionadores de partida para motores de indução de corrente alternada, motores AC, em substituição aos métodos chaves compensadoras, estrela, triângulo ou a partida direta. Tem também os inversores de frequências, que são usados para controlar a rotação de motores assíncronos. Temos lá também os motores, que são destinados a converter energia elétrica em energia mecânica e são utilizados, na sua maioria, para máquinas de acionamento de bombas, válvulas, compressores, entre outros. Tem ainda as válvulas de controle também, que tem a função de executar o movimento que controlará o processo de acordo com a malha de controle e seu ajuste. E também temos aí as bombas, né, que são equipamentos rotativos usados para converter energia mecânica em energia hidráulica. Tem ainda lá no nível 1, você vê como é que o nível 1 ele é cheio de equipamentos. São os compressores, são equipamentos eletromecânicos capazes de comprimir o ar do meio ambiente, armazenando com alta pressão em um reservatório específico. Gente, aqui a gente não esgota todos os equipamentos e dispositivos que podem ter no nível 1, mas a grande maioria sempre estará presente, esses que a gente citou aqui agora. Já no nível 2, a gente tem aí controladores, são equipamentos utilizados para controlar um processo ou parte dele por meio de algoritmos lógicos ou matemáticos. Temos aí o IHM, que é uma forma de visualização simplificada do processo da máquina que visa a interação entre homem e a máquina. Lembrando lá que no nível 2 a gente fala, né, de homem-máquina. Já no nível 3, a gente tem, no nível 2, perdão, a gente ainda tem os computadores, né,
são utilizados no controle de processo são do tipo industriais, que podem ser incorporados em painéis de controle. Temos também o comando numérico computadorizado, CNC. Refere-se a um tipo de controle individual utilizado em máquinas ferramentas que podem ser programadas por computador. Bom, você viu que no nível 2 já tem menos equipamentos e dispositivos. Já no nível 3, aí sim, eu falei antes aqui, nesse nível do processo, sendo caracterizado pela sua supervisão, encontram-se apenas os computadores e hubs para comunicação e captação de dados dos controladores dos níveis 2. Também há a presença de programas específicos para a supervisão de processo, tornando possível visualizar todo o processo industrial e interferir nos processos dinâmicos, né? Então a gente vê que aí já não entram muitos equipamentos e dispositivos. Já no nível 4 e 5, como vocês estão vendo aí, esses dois níveis administrativos são compostos por computadores de alta performance, pois precisam ser altamente confiáveis e ter muita memória para o armazenamento maciço de dados. Hoje em dia, né, algumas empresas já estão aí usando as nuvens. Além de grande capacidade de processamento para algoritmos de gestão de dados, deve constar com redundância da máquina e de disco rígido entre os níveis 4 e 5, além de acesso restrito, que garante a segurança de todo o sistema de automação. Muito bem, vamos falar então agora também do controlador lógico programável na automação. Então, um controlador lógico programável, CLP, é um equipamento composto de componentes eletrônicos e de uma memória programável que contém dados e programas com finalidade de ler e executar instruções interagindo com um sistema que deve ser controlado por dispositivos de input ou output do tipo digital ou analógico. Então, a gente tem as partes funcionais do controlador lógico programável. Então, a gente tem aí a fonte de alimentação, conforme apresentado por Warnock. A fonte de alimentação fornece alimentação e tensão contínua adequadamente filtrada e regulada para o bom funcionamento do programador, e sua capacidade varia em função do tamanho do sistema a ser controlado. Temos também as entradas e saídas. Segundo ainda o Warnock esse bloco é o responsável pela interface entre controlador e o processo. E temos aí também a memória, como citado por Albuquerque em 2007. A memória é o dispositivo responsável por armazenar as informações contidas no programa do usuário. Temos ainda também aí o processador, né, responsável pelo gerenciamento de todas as funções do CLP. Então aí, para a gente ter só uma visão do que acontece, né, a gente tem então aqui o terminal, temos o processador, né, o CPU da coisa, temos uma fonte de alimentação e temos a interface de output, né, a entrada aí, um periférico de entrada, e os cartões de saída, ou seja, o output do processo. Bom, falando agora sobre a engenharia de software na automação, a gente tem o seguinte. Segundo Moraes e Construce, engenharia de software é a tecnologia para analisar requisitos de informações e projetar arquivos e fluxo de dados para programar os equipamentos digitais, assim como testar e manter os programas computacionais. Bem, os objetivos primordiais de um software são, de acordo com Pressman e Maxim, 2016, a prática da engenharia de software tem o objetivo primordial: entregar dentro do prazo, com alta qualidade, o software operacional, contendo funções e características que satisfaçam as necessidades de todos os envolvidos. Para que esse objetivo seja atingido, é necessário adotar um conjunto de princípios fundamentais para orientar o trabalho técnico. E aí vem então, primeiro, divida e conquiste. Um problema se torna mais fácil de resolver se for subdividido em conjuntos de interesse. Compreenda o uso da abstração. Um problema simplificado agiliza o método de resolução. No entanto, a simplificação deve ser realizada de forma cautelosa, pois em alguns casos, sem o entendimento de detalhes, a causa do problema não poderá ser facilmente diagnosticada. Temos aí também, esforce-se pela consistência. O princípio da consistência sugere que um contexto conhecido facilite o uso do software. 4. Concentre-se na transferência de informações. Em razão de a troca de informações entre usuários ser realizada pelas interfaces, há possibilidade de erro, omissões e ambiguidade.
A aplicação desse princípio se dá na construção atenta dessas interfaces. Construa software que apresente modularidade efetiva. A divisão em módulos deve se concentrar exclusivamente em um aspecto bem restrito do sistema, e ainda os módulos devem estar interconectados de uma maneira relativamente simples. O que é esse modular, né? É aquele que você pode ter mais módulos dentro do software ou menos, e eles possam ser agregados ou tirados caso não tiverem sido sendo usados. Temos ainda aí, verifique os padrões, processo para facilitação e solucionar problemas recorrentes. O uso de padrões de projetos permite que os componentes de sistemas complexos evoluam independentemente. Quando possível, represente o problema de sua solução sob perspectivas diferentes. Isso facilitará uma melhor visão, as quais ajudam a detectar os erros e omissões. Oitavo e último, lembre-se de que alguém fará a manutenção do software. À medida que problemas apareçam em longo prazo, o software será corrigido, adaptado de acordo com as alterações do seu ambiente, conforme as necessidades surgem. E é legal a gente pensar também, quem vai dar manutenção tem que entender, né? Não faça um software só para você. Muito bem, meus queridos, isso aí foi uma aula rapidinha aqui, né? Longe de esgotar aí, mas eu espero que seja produtiva para você, sobre arquitetura e automação industrial. Qualquer problema e qualquer coisa, pode deixar lá nos comentários, a gente está aqui para buscar justamente as soluções, juntamente com você. Se você tiver alguma solução, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, também deixe lá o seu comentário. Seja bem-vindo aí, você que está vendo essa aula aí a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Fica aqui um grande abraço do professor Luciano e até a próxima aula.